O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Este é o texto que trouxe o gozo do livramento à alma de Lutero em sua busca de salvação. Tornou-se o grito de batalha e grande reforma do século XVI. Essa passagem continua sendo a estrela guiadora para todo o verdadeiro protestantismo, porque é o próprio centro do Evangelho eterno, Apocalipse 14:6. O apóstolo Paulo explica mais detalhadamente seu significado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Aqui podemos aprender com a lei e o Evangelho. Pode ser distinguido em suas funções complementares de exigência e dom, ou condenação e justificação. A lei e o Evangelho estão unidos no plano de Deus para o mesmo e único propósito, para que o Filho de Deus possa perceber que seu pecado é condenável diante de Deus e que ele, portanto, deve buscar sua justiça em Cristo. Somente pela fé, consequentemente, a lei de Deus é o Evangelho de Cristo. São ambos necessários. Depois da queda, nenhuma das duas coisas pode subsistir sem a outra. A lei de Deus não destrói o Evangelho de Cristo. Antes, pelo contrário, revela que o Evangelho da graça é necessário e indispensável. Por outro lado, nossa justificação pela fé não anula a lei de Deus, mas antes nos põe em harmonia com Deus e sua santa lei. Paulo pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O problema não está na divina lei, nem em Deus, mas no homem e seu pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Precisamos conscientizar de que tanto a lei quanto o evangelho procedem do mesmo Deus, o qual não está dividido em contradição consigo mesmo. Porém, o homem, como pecador, está em conflito com a vontade divina. O evangelho da reconciliação é o plano de Deus para remover o conflito e restaurar o homem à sua harmonia original com Deus. Vamos resumir brevemente de que modo Lutero descobriu o Evangelho. Ele viveu na Idade Média, quando os teólogos não davam alta prioridade ao estudo da Bíblia. Ao ser nomeado para ensinar as Escrituras Sagradas, Lutero voltou-se para a Bíblia com profundo interesse pela verdade, antes de Lutero se tornar o grande reformador. E ainda, a mais terrível e alarmante palavra da Bíblia para ele era justiça. Mesmo quando lia Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, sua alma sensível tremia como um caniço, percebendo a santa justiça divina e a sua própria indignidade aos olhos de Deus. Em resposta, ele se esforça ao máximo, fazendo penitência e outras boas obras prescritas pela Igreja.